espaço, mano, dá logo do teu abraço. Olá, Zana. Já fica por aí, Zana. Vou esperar o pessoal ir entrando aí pra gente começar a conversar na nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com Zanel Reis, Thiago Ambriel. Já vai chegando, já vai ficando, que daqui a pouquinho a gente... Vou chamar aqui Zanel daqui a pouco. E o tema de hoje é o tempo da comédia. Quem tem curiosidade sobre comédia, não pode deixar de nos assistir hoje. E vai divulgando pra galera, gente. Divulga aí pra todo mundo. Vou falar com vocês que estão entrando. Vou agradecendo já a presença de todos vocês. Vamos conversar hoje, bater um papo. Eu decidi fazer essas lives para mostrar também para o público que a gente não está parado, que os artistas estão se movimentando, estão querendo produzir arte, querendo produzir conteúdo, querendo papear sobre cultura. Essa pandemia afastou um pouquinho a gente, mas a gente está aqui, está lutando, está querendo manter viva a chama da arte. Então vou fazer essas lives sempre toda terça e quinta, conversando alguma coisa sobre teatro. Vamos falar sobre teatro sempre, falar curiosidades, conversar com quem entende, conversar com artistas do Brasil todo. Já tem gente de fora que também vai conversar com a gente. Daqui a pouco eu vou passar uma agenda massa aí das nossas próximas lives, beleza? Hoje eu vou conversar com o Thiago Ambriel e com o Zanel Reis. Deixa eu ver aqui quem entrou. Zanel já tá esperando. Rapidinho, Zanel, vou te chamar já. Deixa o pessoal aí entrando. Marcelo Tasso já tá por aqui. Luan Alves. Alana. O Mantoche Produções tá aqui também. Tânia Lopes tá aqui com a gente. Eveline, que é uma das nossas alunas. Ivone tá por aqui. Vai entrando, gente. Vai divulgando. Divulga aí pra galera, beleza? Divulga pra todo mundo que a gente já está online. Divulga para todo mundo, para geral. Vou divulgar aqui enquanto vocês estão entrando. Eu vou divulgar para a galera que a gente já começou. Daqui a pouco eu vou conversar com o Zanel Reis e Thiago Ambriel. Deixa eu divulgar aqui porque é importante que as pessoas saibam que a nossa live começou. Hoje o papo é sobre comédia. Tá afim de falar sobre comédia? Vou chamar a Zana já pra gente começar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre curiosidades, técnicas, dicas. Quer ser ator de comédia? Então não perde a live de hoje. Já chamei Zanel, ele vai aparecer aí pra vocês em 3, 2, 1. Olha aí! Olá! Olá, querido! Tô com meu óculos caricato porque não enxergo nada. O óculos tá maior que sua cara. Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu quero dizer que eu não estou só hoje aqui na live. Eu tenho... Quem é o gatinho? Sim. Jéssica. Então, Jéssica e Jerry que estão aqui para escutar. Jéssica e Jerry, live. Jerry e Jéssica, a dupla JJ. Antes de começar, eu queria explicar para vocês entenderem o nível que é Zanel. Esse gato branco se chama Jéssica, mas ele é um macho. Mas ele se chama Jéssica. Tá bom, isso é outro papo. Isso é para outra live. Outra live, para vocês entenderem o nível que é esse cara que tá aqui embaixo. Zana, vamos conversar um pouquinho, vamos falar o que esse povo quer ouvir, vamos falar sobre teatro, vamos falar sobre comédia, que eu tenho certeza que eu amo, você ama também fazer. Zana, antes da gente... Adoro. Antes de eu ir fazer algumas perguntinhas que eu separei aqui, eu queria que tu se apresentasse para quem não te conhece, aqui alguém te conhece, falar um breve resumo sobre tua história, sobre tua carreira, quantos anos de carreira, como tu começou. Me conta aí, me conta a tua vida, Zanel Reis. Fala nada. É um breve resumo. Um breve. Porque senão eu ia passar a noite aqui e Ambriel não vai falar nada. Bem, eu comecei... Olha, Ricardo Vedramini, beijo pra você. Eu comecei a fazer teatro em 92.
eu já comecei montando a companhia de teatro, né? Participando da companhia de teatro, que lá em Paulista, junto com a gente montou a companhia de teatro Paulista, junto com o Glauco Cazé. Eu não tinha pretensão nenhuma, né, de ser ator, de trabalhar com teatro, mas uma amiga minha, chamada uma atriz também, Luciana, está em São Paulo, e ela disse: Anel, tá precisando de alguém para fazer o burro Eita, do espetáculo, que é o Rápido das Cebolinhas, de Maria Clara Machado. Então a gente, tu não estás fazendo nada, e aí vamos fazer teatro? Eu falei: não, quero não, eu não gosto disso não, não é pra quero mim, não. não. Aí fui, não é para mim não, é muito trabalho. E aí eu fui, e aí eu tenho aí 27 anos, não parei mais. A gente começou com Rápido das Cebolinhas, depois veio o Burro e Burro no Caminho de Belém, e aí o Boi da Lua, Procura de São João, e aí foi, não parei mais. Até que não parei mais, até que Carlos Salles, meu querido amigo Carlos Salles, que trouxe para sair de Paulista, me trouxe para Recife, quando ele montou o Pluft, o Fantasminha. Leandro já tinha montado a gente já tinha os Saltimbancos em Paulista, e o Barreto Júnior foi a minha primeira casa aqui em Recife. E aí eu não parei mais, meu filho. Tô parando, viu? Até eu tô parando já. Tá dado, duvido. Duvido. Deixa eu falar rapidinho com as pessoas que já entraram aqui. A Agatha Anne já tá por aqui, Renata Fernandes, Beto Norberto, Melissa, Clara Carneiro, Alana já tá por aqui também, Ivone, Tiago Ambriel já tá aqui por aqui. Williams Felipe, Gabriel, vou ver Ambriel depois. Felipe, um monte de gente. Vai chegando e vai mandando pergunta. Hoje a gente vai papear um pouquinho sobre comédia. Tá aí apresentado o Zanel Reis para vocês. Zanel, eu queria te perguntar, antes de tudo, o que é que te faz rir? O que é que tu acha engraçado? O que é que tu assiste para tu rir? O que é que tu gosta de rir para dar aquelas boas gargalhadas? O que é que tu gosta de fazer, de ver, de assistir? Rapaz, eu gosto da coisa mais às vezes as coisas mais simples me faz rir, entendeu? Eu não gosto, engraçado que eu não gosto de filme de comédia, mas tem algumas coisas mais do cotidiano. Edivane, beijo. Edivane tá tem que por mandar aqui. Um beijo para ela. Beijo, Edivane. Tá por aqui. Em breve com a gente aqui. E tem algumas coisas bem simples me faz rir. E eu gosto, às vezes, de levar essas coisas simples quando eu escrevo. Eu gosto de levar isso para o palco. Eu sei que tem muita gente também que gosta de rir das coisas mais simples. E eu sei que é difícil hoje em dia, né? Tem algumas coisas muito forçadas. A comédia forçada, o riso forçado, não é muito minha praia. Mas tem algumas coisas simples que eu gosto de rir. Bom, Renata perguntou aqui, Zanel. É uma pergunta que se faz muito para todo comediante. Vocês acreditam que deve haver limites para a comédia? Esse famoso limite do humor, tu acha que é necessário, Zanel? Atrapalha? Ajuda? Como é que tu enxerga esse novo momento que a gente não pode falar de um monte de coisa, senão a gente apanha? Isso é uma polêmica muito grande. É uma polêmica e eu acho que não tem limites. Eu acho que a gente pode brincar bastante. Acho que é o jeito de fazer. Mas é o jeito de isso. É o jeito. É a maneira como você se coloca com isso. Às vezes o povo fala muito do humor negro, né? Mas vai depender realmente, como você falou, como ele é colocado, como é que você vai expor isso, como é que você vai introduzir isso, e tem que ter assim um certo cuidado, sem ofensas, negócio de ofender as pessoas, menosprezar as pessoas. Eu acho que isso não é engraçado. Diminuir os outros não tá com nada, isso nem é comédia, né, na verdade. Isso. Dana, qual um espetáculo de comédia assim que tu mais
gostou de participar, que tu achou divertidíssimo, que tu queria fazer de novo, remontar, que tu, assim, tem aqueles espetáculos que a gente se sente confortável, à vontade, se diverte, espetáculos de comédia que tu resgata aí na tua mente, que tu gostou muito Ai, de minha fazer. gente. Quem sabe, quem conhece a minha história em Paulista, conhece Louca de Ah, Kisuke. Lucas de Kisuke, que fez muito sucesso aqui em Paulista. Louca de Kisuke foi um espetáculo maravilhoso. Que eu não participei da primeira temporada de Louca de Kisuke. Foi um espetáculo Alberto Brainer, Nilson Muniz, Helena Hoffmann, Leandro Também Maris, cão, hein? Inaldo, e um elenco maravilhoso. E aí teve a primeira temporada, eu entrei justamente na segunda temporada de Louca de Kisuke. E aí eu nunca tinha feito um humor daquele estilo, né? Joelma gostosa, Joelma, rainha do humor, tá aí, ó, Joelma maravilhosa. E eu entrei em Louca de Kisuke, meu primeiro espetáculo adulto foi com o Júlio Barros, quando ele montou Lady Jane, a Jane Lady. Um espetáculo que a gente estreou no Sesc de Santa Amaro. Mas Louca de Kisuke, aquela comédia com retalhos e quadros, e aí eu comecei a ter gosto em escrever também. Comédias. Para o humor, para comédias. E era maravilhoso, a gente não ensaiava nada. Era nas costas. O engraçado é quando a gente olhava um para a cara do outro, não sabia o que dizer. Mas era muito bom. Era maravilhoso, minha gente. E muito improviso, né? Muito improviso, demais. O improviso era toda hora, constantemente, em cima do espetáculo. Mas era muito bom. E tinha um personagem que abria justamente o espetáculo, que eu fazia o Adão. É ótimo. O Adão Peladão. O Adão Peladão era excelente. E era o Adão e Eva contando justamente o início da safadeza. Né? Que a gente começava com aquela música da Odisseia do Espaço, aí entrava feito macacos. E justamente a minha primeira Eva foi Jabez, que foi um estouro. Jabez não é ator, e a gente arriscou e ele topou, porque o Jabez é uma pessoa que tem um carisma muito grande dentro de Paratibe, Arthur Lundgren. E quando a gente levou Jabez para o teatro, foi um estrondo maravilhoso. Depois veio Karina Carão, Tiago Vanderlei fazendo a Eva. Aí foi maravilhoso, minha gente. E até, olha, Luan tá dizendo aí, o Adão era sem chapa, era meu, eu tirava a chapa. Era bom demais, era bom demais. Maravilhoso. E um ano passado, contar rapidinho a história, o ano passado eu estava no ônibus, aí eu vi chamando, a pessoa chamando, aí dizia, Louca de Kisuke. E eu olhava para trás, não sabe? Eu olhava para trás e não sabia quem era. Aí, Louca de Kisuke. E eu olhava para trás, não sei. Ei, Louca de Kisuke. Quando eu olho, era o cobrador. O cobrador. Que ótimo. O cobrador disse para mim, com todo respeito, é porque tu tá de chapa, eu não tô reconhecendo bem, mas tu fazia louco. Eu não fazia o Adão de Louca de Kisuke. Menino, eu fiquei com um morto de vergonha. Tu tá de chapa, eu não tô reconhecendo. Foi. Aí ele disse, eu nunca pisei no teatro. Foi a primeira vez que eu entrei no teatro para assistir. E eu assisti Louca de Kisuke, que eu não esqueci nunca mais na minha vida. E isso ficou marcado em mim. Entendeu? Não só para mim, como Leandro, Jal, Jabez, o pessoal, o elenco, as meninas, Kelly, Janaína, muita gente, Eduardo Henrique, muita gente fez Louca de Kisuke, Helena Hoffmann. E
Olha, Jaminho fazia a La Blue na época, era maravilhoso. E Louca de Kisuke ficou marcado. Por mim, eu não saía de cartaz nunca. É engraçado isso do cobrador chamando pelo nome do espetáculo. Quando não sabe o nome da gente, daí chama pelo nome do espetáculo. Eu lembro que a gente, quando fazia Comediano, fez muito sucesso também, e as pessoas chamavam a gente na rua dos comedianos. Ei, comedianos? Comedianos? Opa! O nome da gente acabou sendo Os Comedianos. Sandra, deixa eu só falar aqui com quem está entrando aqui. E deixa eu só lembrar uma coisa, Diga. que Ricardo Silva, a Tina Fly, começou em Louca de Kisuke. Sim, sim. E ela começou em Louca de Kisuke, fazendo com a gente, e arrasou e está nos palcos até hoje, porque foi um arraso, Ricardo, em Louca de Kisuke. A Tina não parou até hoje. Tá aqui, ó. Cauã entrou aqui, Vendramento tá por aqui ainda, Divânia, Eduardo Vaz, cheiro pra todo mundo, Jojó tá aqui, Marina Carvalho tá assistindo. Um beijo a gente pra aqui. Cauã. Monique Andra, cheiro, amor, tá por aqui. Eli. Atriz maravilhosa. Eli tá aqui, ó. Eli Dias. Roberval Carvalho tá por aqui com a gente. Carlos Mal, com água de sal quebrando as correntes. Água de sal. Fecha, acabou. Ricardo tá aqui também mandando muitas saudades pela Almantos Produções. É um elogio, é maravilhosa a forma como vocês se entregam na comédia, às vezes só em um gesto tiram risadas do público. Eu sou muito encantada pela comédia que vocês nos presenteiam, inclusive saudades. Alana Tainara, que ratinha de teatro, vê tudo, fãzona de teatro, Isso. assiste muito, acompanha muita coisa que a gente vê, né, Zana? A Lana tá por aqui assistindo. Então, a Lana acompanhou, acho que toda a temporada das Vizinhas. Enfim, vamos falar das vizinhas já. Acompanhando. Renata, eu lembro da Marília Gabriela, acho que é do Comediano. O Tiago tá aqui, já já a gente conversa, Tiago. Fica aí, vê se daqui a pouquinho, depois de Zana, tem Tiago Ambriel. Paulinho de Pontes tá aqui, que foi um dos convidados da nossa Beijo, última Paulinho. live. Vamos então puxar esse gancho aí das vizinhas. Fala um pouquinho das vizinhas também, Zanel, que ficou um montão de tempo em cartaz, que fez parte das duas montagens. As vizinhas, particularmente, eu sou apaixonado daquele projeto. Eu acho que é um espetáculo que devia ganhar o Brasil todo, porque é um espetáculo universal. É muito bom o espetáculo. Tu fez parte das duas montagens, não foi? A gente, 10 anos, né? 10 anos. As Vizinhas, 10 anos. E eu acho que eu fui o único do elenco que não saiu. Eu acho que eu só deixei de fazer uma apresentação. Acho que você que fez no meu lugar, se eu não me engano. Eu acho que não. Eu acho que eu fui no Fernando Valdemar. De ler. Foi. Pronto. Eu acho que eu só deixei de fazer uma apresentação durante esses 10 anos. As Vizinhas foi maravilhoso. Direção de Roberto Teixeira, direção de Roberto Oliveira. Essa coisa do cotidiano que o Roberto trabalha muito bem. Gosta muito de trabalhar isso. Roberto, nascido e criado dentro de Moreno. E as vizinhas ali, aquelas mulheres de bairro, né? E Roberto conseguiu reunir essas ideias e montar dentro do espetáculo. O espetáculo foi maravilhoso. O elenco na estreia era Lando de Lins, Júnior Lando de Lins, Jamerson Muniz, que fazia, Olivier, Gil Black Negona, passaram muitos, Gil Araújo, Leandro Albuquerque, olha, foi Júnior Barros, Reison, o próprio Tiago Ambriel, que foi agora da última temporada, inclusive foi uma das últimas apresentações de Gil Araújo com a gente. As Vizinhas foi foi maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho uma paixão por esse espetáculo. Ô, Zana, vamos partir agora para algumas questões técnicas do ator que faz comédia. Já que a gente tá deixa eu registrar mais um espetáculo de comédia que também ficou marcado, chamado As Freirigas. Sim, As Freirigas, maravilhoso. Que Freirigas era uma comédia maravilhosa. Júnior Barros construiu esse espetáculo. Eu tive a honra de participar também, que eu fazia a Madre Superiora.
Até hoje, muita gente me encontra, quando se encontra comigo, fala da Madre Superior. Unhas Porque o vermelhas. espetáculo, até hoje, eu fala nada. Muda de assunto, vou mudar então. Chegar e travar As minhas unhas. Era maravilhoso. Tu acredita, mas esse é um detalhe muito importante. Eu me sentia muito mais mulher na hora que eu pintava as minhas unhas. Se eu entrasse no palco sem minhas unhas pintadas, não era Tava eu. maravilhoso. O personagem não entrava, não de jeito nenhum. Eu Baixava. tinha que pintar as minhas unhas. Baixava. Mas é engraçado, né? Fala aí. A gente tem um coletezinho, um adereço, alguma coisa que a gente se apega e que sem aquilo a gente não consegue fazer, não fica a mesma coisa, né? Quando a gente cria um personagem, principalmente de comédia, que a gente se apega a algum detalhezinho desse personagem. Se a gente tiver sem, a gente não consegue, fica faltando alguma coisa, E por um incrível, pedaço. por incrível que pareça, a unha, ele fazia um trabalho trazia para mim a estrutura do personagem. Primeiro porque eu tinha uma dificuldade imensa de andar de salto. Então, é a minha dificuldade até hoje. Eu não sei como o pessoal, não sei como vocês aguentam. E para esconder isso dentro de mim, quebrar esse medo, eu tinha que olhar para as minhas unhas e ver as unhas das minhas mãos, as unhas postiças, pintadas, para dizer que eu sou a mulher que posso andar de salto. E isso era para mim maravilhoso. Muito massa. Aí vamos voltar então àquela questãozinha técnica sobre o fazer comédia. Como o ator precisa agir, usar de algumas técnicas para fazer comédia. Eu queria que tu explicasse, com a tua percepção, a tua experiência, como é que o ator precisa entender a plateia dentro de uma comédia, porque a plateia interfere quase o tempo inteiro no espetáculo de comédia, seja com aplauso, com risada, com xingamento. Como é que o ator precisa estar fazendo uma comédia atento em relação à plateia? Como é que tem que ser essa relação para não degringolar, virar uma cachorrada, não perder o fio da meada? Olha, Felipe, eu tive o privilégio de assistir duas pessoas fazendo comédia aqui em Pernambuco. Primeira, Luiz Lima, que era maravilhoso. Não, ele é, porque ele está dentro da gente, está dentro do coração da gente, está vivo ainda. E você assistindo Luiz Lima, eu estava assistindo, não, eu estava numa aula. Outro era Rigar, dentro do Valdemar de Oliveira. Como era maravilhoso Rigar, ele dominar uma plateia, Valdemar de Oliveira lotado, e até no parque lotado, ele soltar pessoas. O parque, milhares, e ele dá uma pinta, um riso, uma coisinha mínima, e a plateia cair na gargalhada, e ele dominar isso é maravilhoso. E a gente aprende, eu aprendi, não chego nem aos pés dele, lógico, mas a gente aprende como tentar, pelo menos, dominar aquele palco, a plateia, dentro da comédia. É difícil, mas uma plateia boa, uma plateia calorosa, ela que nos dá base e ela que nos dá motivação para estar ali no palco e fazer um belo trabalho. Às vezes, a gente está lá em cima do palco, a gente está contracenando, fazendo, e só tem um gaiato na plateia que solta uma gracinha. E esses ganchos São maravilhosos. que a gente, às vezes, que não passa, a gente percebe, a gente se agarra a ele. E é quando a gente destrói a plateia, a gente, né? Você sabe disso, que você é um excelente comediante também. E é tão bom quando a gente tem essa resposta, esse feedback, essa troca de energia. E às vezes a gente não tem uma receita. Às vezes a gente imagina, a gente vai para o palco, diz o texto, imagina, às vezes
o tiro sai pela culatra, como diz o ditado, às vezes é momentos que às vezes não saiu bem, às vezes a gente não esperava que uma piada ia dar resultado e às vezes destrói. Eu sou péssimo para contar piada. Eu para contar piada sou uma tristeza. Mas às vezes acontece de dar certo. Entendeu? Vai testando. E aí essa troca, o teste é sempre, é constante. Uhum. A gente vai testando sempre, constante, até um dia acertar. Não sei se a gente acerta, mas Vai a tentando. gente tenta, né? Vai tentando acertar. Vai tentando. Rosana, vou te fazer para te comentar sobre essa última coisa, para a gente passar para Tiago daqui a pouquinho. Você também tem muita experiência com teatro infantil. E fazer um mundo para criança é totalmente outro mundo, é outro universo, totalmente outra coisa. É mais E difícil. também você domina muito bem fazer comédia para crianças. A gente faz um espetáculo juntos aos Três Super Porquinhos, que ele passa ali uns 15 minutos de lobo pedindo lanche para as crianças, improvisando e fazendo a plateia. Eu queria que tu... É um exemplo que eu vivo porque eu vi, mas tenho certeza que tem outros exemplos aí para tu contar. Então, como é isso pro ator? Fazer comédia para criança que tem que ir para um outro caminho, mas tem que fazer rir. E como é fazer comédia para adultos? Que diferenciação tu faz aí nesses dois jeitos de fazer comédia? Minha gente, a criança ela é verdadeira. Quando ela sai do teatro... Criança, se não gostar... Entendeu? Não tem jeito não. Quando ela não gosta, ela não gosta. Eu já tive situações fazendo Pluft, o perna de pau, a menina tirou o sapato e jogou o sapato em mim. Eu tava em cena. E bateu mesmo, jogou pra valer mesmo. E foi maravilhoso, porque aí a gente tem uma resposta, porque como ele era um personagem malvado, né, a criança, ela se identificou em fazer aquilo que não deveria, mas fez. Olha, o lobo... Faz um sucesso. Ele tem meu Deus, criança que vai o lobo é maravilhoso. Minha gente, o lobo é maravilhoso. Agradeço a Roberto Costa pelo presente. Porque Beto, além do trabalho do ator, que a gente joga toda a carga, tudo que a gente aprendeu durante esses anos todos, a gente joga ali em cima do trabalho. Mas Beto nos dá uma liberdade muito, você sabe muito bem, dá uma liberdade muito grande para a gente trabalhar e a gente fazer o nosso trabalho de ator. Verdade. E aí, que Beto não é diretor de ator, né? E ele deixa a gente à vontade. Graças a Deus. Os porquinhos funcionam por causa disso. Funciona por causa disso. E o lobo é maravilhoso. Eu tenho o maior prazer em fazê-lo. Quando aqueles 10 minutinhos, 5 minutinhos que eu estou ali embaixo, a adrenalina é tão grande, porque a gente tem que ter o maior cuidado com as crianças. E, ao mesmo tempo, eu me entrego, né? Eu deixo eles levarem, porque o espetáculo é para eles. Aquele momento é para eles. Então, eu aproveito mais eles em cena, naquela hora, naquela cena, naquela parte do espetáculo, para ficar mais à vontade com eles. Porque tem aquele mito todinho do lobo mau, para as crianças perderem o medo. E porque mesmo assim ainda tem criança que fica com receio. Às vezes tem criança que vai entregar um biscoito para mim tremendo. Isso é maravilhoso. Eu tive proveito disso, né? Porque como é engraçado, eles enfrentam um medo. Então só esse fato deles enfrentarem um medo de falar comigo, de dar o lanche para mim, isso já é muito gratificante, porque a gente está tendo uma troca, né? E essa troca só Roberto Costa que me deu a possibilidade de fazer isso, e eu agradeço. E eu tenho um elenco também maravilhoso, porque corresponde a isso, né?
E é uma troca. elenco O sucesso dos porquinhos. O sucesso dos porquinhos não é só o Lobo, ele tem um conjunto. Tem você, Peterson, a Regina e Renê. Meu Deus do céu, maravilha. É um presente. É um isso. espetáculo que eu mais me divirto, infantil, que eu mais me divirto fazendo. É o espetáculo É que maravilhoso. quando tem, eu digo, pô, vai ter os três porquinhos. Porque eu acho é maravilhoso. Dá uma liberdade muito grande pra gente. A gente se diverte junto também. Cada um se diverte com o outro. E isso é massa pro ator, né? Deixa eu falar aqui, antes de me despedir de tu, Zana, as pessoas que foram comentando aqui. Do Carlos, que falou, sou teu fã, Zanel, Maria Souza tá por aqui. Quem foi que falou contigo? Shirley Marques, botou Zanel, deu um tchauzinho. Lá o personal que passou por aqui, não sei se tá por aí ainda. Luiz de Lima, fantástico. Ricardo, meu Deus, o mestre da comédia, Joelma tá falando. Do Carlos, sempre tem seu presente para o ator. Cauã tá por aqui, Jefferson. Williams Felipe, foi uma honra trabalhar com esse mestre no Urubu Cor-de-Rosa. Williams Felipe tá falando aqui. Sabe? Eita, o William Felipe. Yuri tá dizendo que meu o Lobo amigo. faz feira nos porquinhos. Faz a feira, o lanche do Lobo. Para nada, fala nada. Martinelli, Miriam Senu aqui pra gente, Edson Gomes. O Will Menezes, dizendo, Zanella tem história, viu? Aqui tem história, viu? Muita gente boa tá passando por aqui, assistindo a nossa live de hoje. Clara também tá por aqui, Clara Carneiro. Manuel Matheus, ó, entrou por aqui. Minha companheira. No Chapeuzinho Vermelho. Maravilhosa, excelente atriz. Edivano falou, eu amo a interpretação uterina de Zanel. Não. Essa é a única sua, minha querida. Só tem ela. Zana, você precisa ver. Zana, obrigado por te agradecer, por ter topado participar aqui com a gente. Vamos fazer mais. Fazer mais. Temos que fazer a parte 2 em breve. Viu? Muito bom. A gente só tem infelizmente a gente só tem 1 hora de live aqui, para não precisar fazer 2 como semana passada. Mas foi massa. O pessoal te conheceu também, adorei conhecer muito a tua história. Te adoro atuar contigo. Vamos trabalhar muito junto ainda. Se Deus quiser. Breve a gente volta com os porquinhos quando isso melhorar, se Deus quiser. Vamos voltar a rir. Se Deus quiser. Montar os bafão antes de começar o espetáculo. Fala nada. Mal dos outros. Eu quero mandar um beijo para todos que assistiram, que mandaram mensagens. A todo mundo que eu já trabalhei, que a gente sabe como é o trabalho árduo. Mas é gostoso, é gratificante. Não me arrependo de nada. Se eu pudesse, começaria tudo de novo. Faria diferente algumas coisas, mas eu faria tudo de novo. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho você, Felipe, eu tenho vocês, todo mundo que estão sempre junto comigo no palco. E é maravilhoso. Vamos estar juntos sempre. Sempre é bom esses encontros. Ana, brigadão, viu, meu filho? Obrigado. Te espero aqui em Gaibu. Vou chegar aí. Qualquer dia, quando melhorar essa situação, eu vou. Cheiro, meu. Tiago Gabriel, beijo. Tchau. Vamos lá, agora é a vez de Tiago Gabriel. Será que ele tá por aí? Tiago, se tu estiver por aí, manda um... para eu te chamar para a gente começar. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui. Se ele estiver aqui online, ele tá por aqui. Deixa eu ver, Tiago Gabriel, adicionar. Tô chamando o Tiago aqui. Se ele estiver por aqui, aceita aí a chamadinha. Tiago, gente, a gente começou com o Zanel Reis, cada história massa que Zanel tem. Tiago já vai aparecer aí pra gente agora, viu? Eita! Tá todo mundo limpo ali nessa porra, né? Tem que se preparar por causa do corona. Super. Tá um álcool em gel aqui. Tá longe, meu. E aí? Meu filho? Bigodinho de mulher. Mulher, não é de mulher não, viu? Mulher. Olha, primeiro eu queria começar agradecendo a Tiago.
Tiago não gosta muito de fazer essas coisas de internet, não é muito desse. O negócio dele é no palco ou dirigindo. E tchau. Mas É, ele disse, ó, porque é você, eu vou fazer esse esforço, esse sacrifício. Então, é verdade. agradecendo o dia que bom por ter topado essa loucura, que é fazer essa Imagina. live. Mas vai ser massa. A gente vai conversar um bate-papo como se eu estivesse ligando pra tu, assim, normalmente. Liguei pra bater papo pra gente matar a saudade. Vai ser Tá tranquilo. certo. Só que tem uma galera assistindo, Beleza. 20 pessoas aqui, mas vai ser massa. Quer dizer que tu vai tirar o meu cabaço na frente desse pessoal todinho que tá online agora. 20 Na pessoas live. assistindo. 20. Vendo essa tela cabelo. Vamos embora que eu já passei álcool. Pronto. Pra gente começar rapidinho, eu queria que tu contasse muito rapidinho a tua história, tua carreira, como foi que começou, algumas coisas que tu fez, bem rapidinho pra gente já ir falar sobre comédia. Rapaz, se eu contar a minha história, tu chora. Viu? Bom, eu vou tentar ser bem sucinto. Então, eu comecei a fazer teatro na igreja, É. né? Fazendo peça de igreja, sem nenhuma pretensão. Eu sempre a arte, de um modo geral, sempre me chamou muita atenção. Sempre despertou minha atenção, mesmo eu não tendo muito acesso, por vários fatores. é, Visão, a minha família nunca teve muito esse olhar para a questão de arte, né? De me levar a teatro, coisas do tipo. Então não tive muito esse acesso atrás por uma tradição familiar, não foi o caso. É, E nem tão pouco por acesso também, né? Eu sou de uma época que, tipo, hoje a internet facilita o acesso a muita coisa, muito conteúdo legal, muita coisa massa, só não se informa realmente quem não quer. E eu venho de uma época que não, que você tinha que comprar jornal impresso, tinha que ficar ligado, enfim, naqueles meios de comunicação tradicionais para ter acesso a alguma coisa. E também eu venho de uma época onde na educação básica, digamos assim, nas escolas, poucas escolas tinham isso de teatro, de arte, né? Principalmente quem vinha de escola pública, né? Porque o meu ensino fundamental eu fiz em escola particular, mas a partir da quinta série em diante eu fiz em escola pública e não tinha esse acesso, né? Mas sempre me chamou a atenção, sempre quando eu via alguma coisa em TV, aquilo me despertava. E aí um certo dia eu estava na frente da igreja, que era a única coisa que tinha aqui no bairro para fazer em Jaboatão, meu filho. Era ir para missa no domingo, né? Eu Pra era igreja. pré-adolescente, eu tinha uns 13 anos, e aí um amigo que sempre a gente voltava, para não ter que voltar só, que era um pouco distante de onde eu moro, eu estava aguardando ele para voltar, pegar a carona, e aí ele falou, olha, pode ir, porque eu vou ter que ficar para um ensaio. Um ensaio? Ele fez, um ensaio de uma peça. Eu digo peça, não sabia nem que danada era peça. A Paixão de Cristo que vai ter aqui. A chapa. A Paixão de Cristo que vai ter aqui na igreja. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Porque eu, obviamente, por conta de Nova Jerusalém, eu sabia o que era a Paixão de Cristo. Eu já tinha 13 anos de idade, nunca tinha assistido, mas sabia o que era, aquilo já me chamava atenção. Eu via as matérias na Globo que tinha lá, vídeo show com os artistas e tudo mais, e aquilo já me chamava atenção, me despertava um certo interesse. E aí eu perguntei se eu não poderia ficar para ver o ensaio, e eu estou fazendo teatro até hoje. Eu fiquei para ver, aí ele fez, pode. Eu fiquei lá só quietinho no meu canto, e aí quando o diretor estava distribuindo os personagens, que ele me conhecia, bairro, né? Aí ele fez, você vai fazer o quê, Tiago? Aí eu fiz, não, eu vim apenas olhar o ensaio, só estou aguardando aqui. Aí ele fez, e por que não participa? Eu fiz, e pode? Aí ele fez, pode. Até hoje, meu filho. Triste foi o dia que eu fiquei para ver aquele ensaio na igreja. Aí eu comecei fazendo teatro de bairro, de igreja, depois eu fui buscando, né, em jornais, queria saber muito, não tinha internet, né, eu queria saber muito onde é que tinha curso de teatro e, enfim, aí fui cascaveando aqui com o decorrer do tempo, essas informações, você começa a atrair aquilo para você, né, as coisas começam a chegar depois, e aí eu fui fazendo um curso aqui, outro ali, estou fazendo teatro até hoje. O início foi assim, né, mas a história é longa, isso já tem 23 anos já de teatro. 3 anos nessa peleja, né? Tem uma peleja. Mas não é que eu sou velho, não.
Não é que eu sou velho, não, que eu comecei muito jovem, né? Comecei recém-nascido. Novinho. Olha, gente, eu só quero pedir desculpa aqui ao pessoal. Algumas pessoas estão escrevendo e aí não tô muito acostumado com essa coisa de live. Ou eu Eu falo vou ou eu ler. leio. Eu vou ler agora para você aqui. Vamos falar aqui o que a galera falou. Zanel, Aham. Manuel Matheus. Que saudade Opa, desse nojento, o Ninho! Manuel Matheus falou. Fia Joyce falou, Olha boa aí. noite, Thiago. Alana, Boa eu amo o noite. Ambriel, puta que pariu. Dani Carol Alanas. mandou um coraçãozinho. A Mantoshi, que é Tina Fly, mandando Ambriel! Com aquela voz dela. Ena! Olha, Malcolm, Tu vê- Thiago, minha inspiração, meu mestre, adoro. Mestre, pai, tá me chamando de velho. Um bicho velho desse me chamando de mestre. Robert Val Carvalho, Thiago, sou teu fã, Lana dos grandiosos mestres da Opa! comédia da atualidade. Profissionais de primeira, Edvane falando, Educate, que ótimo, sou teu fã, Thiago, lembro da nossa luta na escola Pernambuco de Circo. Opa, Pernambucano de lembro Circo, né, muito. É o Felipe? É, aqui lembro. é Felipe na Bahia. Aham. E a galera tá aí, Massa, Felipe lembro Lopes muito. está aqui, Amanda Falconieri, uma galera muito massa. Beijo. Vendramina, olha como o Thiago tá jovem na live. É a Pô, gente, quarentena, tá esticando tudo, Ricardo. Thiago, além de ator, de comediante, também é diretor. Então, vou perguntar para ele algumas coisas mais técnicas em questão de comportamento do ator em relação à comédia. Thiago, Uhum. eu vou fazer a minha pergunta para ir para essas perguntas aí, um pouquinho sobre direção de uma comédia, com um monte de gente louca que eu sei que tu domina bem. Vou fazer a minha pergunta que eu fiz para Zanel. O que é que te faz rir? O que é que tu acha graça? O que é que tu se diverte? O que é que tu gosta de fazer para rir? Você vou ver isso aí para rir. Rapaz, em relação a rir, chorar, enfim, independente do gênero de espetáculo, o meu gosto por teatro ele é muito nivelado, assim, muito, sabe, não tem muito, eu gosto mais de comédia, eu gosto mais de drama, até ópera eu tô fazendo agora. Boa. Mas, assim, eu gosto de tudo, Felipe, de tudo. Eu acho que quem é o ator, né? Eu não digo assim humorista, né? Ele tem um foco, né? É um foco mesmo no seu trabalho, é muito direcionado para a questão do humor e da comédia. Mas o ator, nós, né, que fazemos de tudo, eu acho que a gente tem que ver tudo mesmo. Mas como a nossa temática hoje aqui é a questão da comédia, eu repito esse mesmo comentário em relação aos gêneros de comédia. Seja besterol, seja comédia regional, seja comédia de costume, stand-up, seja o que for. Eu gosto de ver tudo. Eu gosto de ver o que Sendo é bom. boa, né? Exatamente. Sendo boa, não importa o tema. Pode falar de qualquer coisa, mas precisa ser bom. Precisa ter verdade, né? Um Tendo espetáculo a de verdade. comédia, um espetáculo de comédia que tu se lembre, assim, que tu gostou muito de fazer, que tu se sentiu à vontade, que tu curtiu fazer, se divertiu, ria muito, se divertia, adorava ir fazer. Tu lembra de algum assim? Eu lembro de vários, Felipe. Eu lembro Eu de vários, porque tenho um assim, top. Eu tenho o meu top espetáculo que eu sei que eu amava fazer e adorar. Sempre a gente tem um top. Então. a tendência é como realmente eu gostei de muitos, não estou dizendo de todos, mas eu gostei de muitos. Com a maioria deles eu tive uma história, me marcou de forma diferente. E em épocas diferentes da minha vida, em fases diferentes da minha carreira, é, é difícil realmente, assim, eleger. Mas, tipo, eu gostei muito de fazer o Rico Avarento. Foi o primeiro espetáculo de comédia que me deu prêmio, né, como melhor ator em festival. Gostava muito de fazer o Rico Avarento, um texto de Ariano Suassuna. Aquela pegada de Ariano, né, fantástica, Uhum. comédia regional, assim, gostava. É, Teve um trabalho que eu construí junto com Mônica Holanda, que a gente construiu um texto. Era uma versão, assim, surgiu inspirado no texto infantil, que era a Cegonha Boa de Bico, que falava da temática sobre nascimento e tal. E a gente fez uma versão que era Eu Nasci Foi Por Aqui, Ó. Que era uma comédia para adultos, né? Então a gente contando para um adulto, veja, a gente contava para um adulto como é que o menino nasce. Então era uma putaria, era uma greve, uma cachorrada, e ao mesmo tempo tinha uma leveza. Era muito legal. Então foi um trabalho também que me marcou uma certa época. A escola a Trupe do Barulho,
né? Assim, dos espetáculos da trupe, eu amava fazer as criadas mal criadas. Eu gostei de todos, mas eu amava fazer as criadas mal criadas. Assim, o personagem da Solange, assim, eu me divertia. Em todos eu procuro me divertir muito. É, indo fazer comédia, eu vou para uma brincadeira, assim. Mas ao mesmo tempo eu vou para uma guerra. Quando eu saio, a preparação já começa em casa, sabe? Tentando ficar aquele dia já leve, não abstraindo problemas, para levar essa leveza para o palco e automaticamente reverberar para o público. E agora tem um espetáculo recente que me abriu muitas portas, que assim, de pessoas conhecerem mais meu trabalho, porque eu fiquei muito tempo com esse trabalho em temporada, que foi o trabalho que eu fiz junto com o Zanel também, que foi As Vizinhas. Então, assim, foi um trabalho que me marcou, assim, no sentido, não só a mim, mas assim, as pessoas, né, de me verem, que foi uma vitrine também legal, foi As Vizinhas foi um deles, assim. Mas a As trupe vizinhas que, também foi uma inclusive, grande escola. fazia com o Zanel, que a gente acabou de conversar. A peça que o Com Zanel o estava Zanel. comentando aí, que é maravilhosa. As Mara- vizinhas, ma- É um a gente personagem, tipo tem. assim, que ainda não tá em mim, sabe? O personagem difícil. Tem construção que a gente faz de personagem que é difícil depois você se livrar do bicho, assim. Às vezes você vai fazer algum outro personagem se tiver na característica dele ali, na psique da personagem, uma linhazinha que se assemelhe, você vai puxar aquele outro que foi mais forte lá de trás. E o personagem das vizinhas acontece isso comigo às vezes. Dizem, né? Ah, lembrou? A tal coisa que você fez lembrou aquele personagem. Tem que ficar tão forte, E né? A porque característica, você domina tanto que trai, trai sem querer. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu vou, não em si o espetáculo, mas a personagem. O espetáculo foi maravilhoso, mas assim, como eu falei que eu gostei de vários, eu vou dizer que a personagem das vizinhas foi uma que me marcou muito. Boa, gosto, gosto. Zefinha, Falando das né, minha criadas, filha? a Zefinha é maravilhosa. Tu falou das criadas aí do momento que você fez parte da trupe do Barulho, e também que As Criadas foi um espetáculo que me deu um estalo do fazer comédia desse estilo que a trupe fazia. Foi aí que eu me tornei um grande admirador, fã da trupe do Barulho. Foi quando eu vi As Criadas Mal Criadas da a primeira montagem, que você ainda não fazia. Sim. Aí você tá querendo Primeira dizer que montagem depois que me viu fazendo, deixou de gostar. porque depois que você foi fazer, eu tive a honra e o prazer a chegar De lá, fazer. né? De Tô conseguir brincando. fazer contigo o espetáculo, que Foi massa. foi muito. Não é que eu vi uma montagem e depois eu participei. É a mesma montagem, a mesma direção, a mesma estética. É, É o mesmo espetáculo com atores novos. Então eu tive a honra é. de fazer o espetáculo. É a mesma direção, a Sim, mesma estética do espetáculo. Não é uma outra montagem, não foi um outro momento. É da mesma companhia. Então eu tive essa honra de fazer algumas vezes. A Clef substituir João também algumas vezes no espetáculo. E As Criadas Mal sim. Criadas tá no meu coração para sempre, tanto como espectador quanto como ator. E me É ensinou muito. uma grande diversão, né? Brincadeira e ao mesmo tempo um trabalho desafiador, né? Porque muita gente boa fizeram aqueles personagens nas primeiras montagens, né? Então a gente que chegou depois era Uma uma responsa responsabilidade da tremenda. porra. Eu tive também a honra e o prazer de ter um texto meu montado pela Trupe do Barulho. Quem dirigiu foi essa criatura que está aqui embaixo. Foi um processo árduo, foram 4 meses de ensaio. Para quem acha que comédia a gente pega o texto na hora e vai lá e sobe, a Não. gente ensaiava todos os dias, durante 4 meses, muito trabalho, ensaiava de madrugada, né, Tiago? Arduamente. Tiago saía da faculdade, Sim. 10 horas da noite, e ia para o ensaio. A gente ensaiava até 1 hora da manhã. Que foi Alice no País das Maravilhas. Isso. E Tiago assumiu a direção e a gente teve muitas coisas técnicas sobre como fazer essa comédia dar certo. E uma coisa que teve um dos ensaios que a gente falou um pouco sobre improviso e caco. Como saber usar o improviso e o caco na comédia. Tiago é rei do caco, mestre do caco. Se eu gosto de caco, Tiago gosta de triplicado. Se deixar, ele faz um espetáculo só com os cacos dele. Se a peça tiver uma página, ele deixa por 30. Tá me queimando mesmo, né? Mas isso não é ruim, porque 98% dos cacos funcionam. Então,
Você acha que é importante numa comédia, por exemplo, no estilo da comédia que a trupe faz, o caco, o improviso ou não? Tem que seguir o texto mesmo e estar ali? Ou o caco e o improviso são importantes nesse sentido? Boa pergunta. Vê só, Felipe. Eu acho que a comédia não é questão de ser necessário, de ser importante, de ser dispensável. Eu acho que a comédia, ela, de modo geral, ela abre, ela dá essa permissividade, assim, ela permite, ela dá esse espaço para o ator, para o intérprete, criar, acrescentar, né? Mas isso depende muito do quão você está à vontade com o seu personagem. Né? Não é colocar um caco simplesmente por colocar, vou colocar um caco aqui porque os outros estão colocando, eu vou colocar também. Eu acho que você tem que estar muito à vontade com o personagem, muito à vontade com com quem você contracena, né? Porque às vezes um caco seu, para você quer fazer uma graça, pode prejudicar a fala do outro que vem depois. Então eu tenho tem que ter esse cuidado, tem que ter essa responsabilidade. Mas tudo isso depende mesmo do quão você está seguro. Sabe? Você tem que estar seguro. Acho que não tem que inventar de colocar caco quando você não está seguro, quando você não está à vontade, quando vai prejudicar a fala do colega que está em cena com você. Sabe? Eu acho que o caco ele tem que vir realmente para somar. Obviamente, diferente do humor, que a graça ela consiste basicamente no texto, né? Na comédia, nem sempre é só no texto. Né? Digamos que assim, 60% pode estar na história, no texto, e os outros 40% ou 30% depende do intérprete. Né? Porque se não for, ele não vai conseguir dar graça ou dar uma conotação de graça àquele texto. Então basicamente é isso. Se você sente que você vai acrescentar positivamente com aquele caco, que vai ser bom, que vai surtir efeito, e depende, você tem que sentir a empatia com a plateia. Se aquela plateia vai perceber, vai catar, senão vai ser um tiro na água. Vai ser um tiro no pé, né? E aí não é legal realmente colocar o caco. Não é bem-vindo. Como é que tu acha que o ator tem que fazer, se desprender, para ele estar aberto a encarar uma plateia de comédia? Tem plateias de comédias que já são plateias profissionais de comédia. Que sabe que pode interagir, que pode rir, falar alto e esculhambar. O que é que o ator precisa... Como é que o espírito do ator precisa estar em cena? É uma pergunta que eu fiz até a Zanel. Para não degringolar, não se atrapalhar, porque o ator ali em cena ele tem que contar uma história. Por mais que a gente brinque e interage, mas a gente tem que contar uma história e chegar ao fim. Como é que o ator precisa estar, tecnicamente falando, na sua visão de diretor, para a coisa não sair do controle, não virar uma samba do crioulo doido? A plateia não comandar ao invés do ator comandar. Então, olha, eu acho que eu acho que existem várias não sei se é ferramentas ou formas de como o ator se comunica com a plateia. E se engana quem acha que essa forma é apenas utilizando a fala. Às vezes um olhar, né, um tempo, assim, que a gente chamou tempo de comédia, às vezes um olhar, uma respiração, um gesto, alguma coisa você põe a plateia na sua mão, você mantém ela sob controle. Eu acho que quando você se depara com a plateia autônoma demais em relação ao espetáculo, você precisa primeiro entrar no jogo dela. Você tem que estar aberto, você não pode estar blindado, é um jogo. Você, elenco, e se você abre para a plateia, se é um espetáculo que quebra a quarta parede, se você vai triangular essa relação, então você tem que estar aberto para trocar com eles também. Saber a hora de respondê-los e como respondê-los sem perder o bom humor. Lembrando sempre que você está fazendo comédia, que de tudo você vai ter que fazer uma graça, você vai ter que responder. E que momento que cabe responder? Aí só a experiência vai te dizer. É agora que eu vou responder esse cara que está incomodando, é mais na frente. E como? Aí você vai ter que... Primeiro, como... na minha opinião, nunca sair do personagem. É com o personagem. Para não quebrar a magia dos outros. Né? Se tem um ali inconveniente que está ali te atrapalhando e tal, mas os outros não estão, você não pode quebrar a magia dos outros para responder só aquele. Não tem só aquele ali, tem um contexto. E aí você tem que trazer a plateia com você, uma relação de empatia, né? Isso é uma dica muito boa de trazer a plateia do seu jogo para junto de você. Do seu lado, para sua torcida. Exato, para sua torcida. Isso é uma técnica que eu aprendi, inclusive, vendo muito a trupe.
Uma dica para quem quer ser comediante, que precisa começar a fazer. Eu quero trabalhar no teatro, quero fazer com mais comédia. Quero trabalhar nessa vertente. Como é que esses novos atores que estão chegando, estão surgindo, que querem fazer, ou que nunca fizeram e têm vontade de fazer, como é que eles podem chegar a fazer uma comédia boa e ter algumas experiências de comédia, na tua opinião? Olha, eu não sei se existe assim um caminho, né, assim, preciso, né? Mas eu sei que tem coisas que não podem deixar de acontecer nesse processo, né? Primeiro você tem que fazer curso, né, cara? Você tem que aprender, né? Porque no curso você vai trabalhar a técnica por diversos ângulos, né? O ator o instrumento, né, de trabalho do ator é o corpo, né? Então é voz, é olhar, é expressão facial, é expressão corporal, e tudo isso você vai usar, seja para drama, seja para comédia, seja para tragédia, seja para publicidade, você vai usar tudo isso de acordo com cada contexto, né? Então primeiro o cara tem que buscar fazer cursos, e quanto mais cursos, melhor. Ele vai sentir, normalmente a gente sente quando tá bom, quando dá para dar uma pausa, e depois procurar ser mais seletivo em relação aos cursos. Inicialmente faça tudo quanto for curso. Obviamente você vai se informar e procurar os melhores. A outra coisa é que tem que assistir, tem que ver tudo. Tudo, 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 tudo. Em termos artísticos, em termos de produção artística cultural. Cinema, teatro, enfim, tudo, né? E para quem quer ser humorista, tem que ser observador do cotidiano, né? Porque a comédia, a maioria delas, né, o humor, ele vai extrair do cotidiano, né, das coisas do cotidiano, ele vai espremer ali a parte cômica, a parte trágica, satírica, enfim, a parte engraçada. Então, ele tem que ser um grande observador do cotidiano. E é prática, o resto é prática, 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 experimento e exercício, e fazer de tudo, e ver muita coisa. Eu acho que A dica essencial é assistir, eu acho, né? Vá ver assistir muita comédia, coisa. assista, aprenda assistindo. Eu aprendi muito E ter um assistindo olhar, a trupe, assisti muito. isso, e ter um olhar crítico, né, sobre o seu contexto social, né, as situações do dia a dia, e tentar extrair uma graça dali. Outra coisa que é essencial, o cara tem que ter bom humor. Uhum. Ele não é que ele tem que ser palhaço, mas ele tem que ter aquela picardia, assim, ele tem que identificar o humor, a graça nas coisas, né? E isso também é um exercício. Se não for da sua essência, procura exercitar de alguma forma. Tiago, infelizmente, nosso tempinho está quase finalizando. A gente só tem 1 hora de live que o Instagram solta pra gente, infelizmente. Mas foi massa. Beleza. Espero que você tenha gostado também, tenha descabaçado aí para Tô meio live. assim, né? Mas... Foi muito esclarecedor, adorei. Tô adorando fazer essas lives, que tá me ajudando também. Tá ajudando o público a ver que os artistas não estão parados, estão querendo criar, estão querendo conversar, estão querendo deixar a arte não dormir, deixar ela acordada, viva, mostrar para vocês que a gente tá criando, tá conversando sobre, e que em breve a gente vai estar junto de novo. Né, Tiago? Se Deus quiser. Então, ó, Se quiser. álcool em gel, né, minha gente? Álcool em gel e máscara. Máscara, por aí. E segura a periquita, segura a onda aí que tudo isso vai passar. Obrigadão, Tiago. Cheiro, vou encerrar aqui, tá bom? Obrigada, meu Valeu, filho. obrigado. Tchau, tchau. Cheiro pra Eita, desculpa, eu interrompi o Tiago no meio da fala. Antes de eu encerrar, quinta-feira a gente tem mais uma live. Quinta-feira, às 4 da tarde, tá com Bruno Meirelles e Jô Ribeiro falando sobre maquiagem. Maquiagem no teatro. A gente vai conversar, vai bater um papo super interessante. Quinta-feira, 4 da tarde, com Bruno Meirelles, que está na Espanha. A gente vai conversar com ele, e Jô Ribeiro, que é aqui de Paulista, pertinho. A gente vai conversar sobre maquiagem no teatro, então vocês não podem perder. Já divulguem, eu vou colocar o cartaz aí nas minhas redes sociais. Um cheiro para vocês, brigadão para todo mundo que assistiu, Edivane, Luciano, Anne, Zanel que participou, Tiago Ambriel, muito obrigado. Almantosh está aqui presente, Roberval, desculpa a gente que eu não consegui ler as mensagens, porque o papo fica tão gostoso. Se a gente tivesse mais tempo, dava tempo de falar com mais gente, beleza? Um cheiro, até quinta-feira, 4 da tarde, com o Jô Ribeiro, Bruno Meirelles falando sobre maquiagem. Tchau!